No início era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No vídeo anterior vocês ouviram falar muito sobre isso. Mas, durante muito tempo, o Verbo que esteve presente entre nós, ele foi zombado. Assim como Eva zombou da ordem de Deus e foi contra a vontade de Deus, comendo o fruto proibido e condenando toda a sua geração, nós somos como Eva hoje em dia. Comemos do fruto proibido, enganamos nós mesmos. Mas eu falei geração. Como assim Eva enganou a sua própria geração? Vamos lá? Em Gênesis 4, diz, Gênesis 4 não, em Gênesis 5, versículo 6, diz corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e as escolheram esposas entre eles. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, a eles geravam filhos. Esses são os heróis tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Preste bem atenção nessa parte. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Dando sequência, o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. Olha que profunda essa frase, que não é eu quem estou falando e não é um coach que está falando, é a Bíblia. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. E a gente para analisar esse contexto aqui. Basicamente, era os homens eleitos por Deus casando-se com mulheres que não são eleitas por Deus. Não estou falando para você casar com a mulher eleita por Deus, enfim. Trazendo isso para o contexto atual, é como se o homem, nós, homens e mulheres, fôssemos contra tudo aquilo que Deus prega pra gente. Entendeu? É como se ele tivesse um coração amargo. Como se a gente tivesse um coração amargo, um coração sem amor, sem compaixão. E isso é pregado no nosso dia a dia. Entende? São Francisco de Assis tem uma fama de ser um santo que trabalhou pelos pobres. Não estou falando para você largar tudo que você tem e doar aos pobres. Isso seria uma atitude nobre. Porém, eu não faria isso. Eu sou humano em assumir que eu não faria isso porque eu sou incapaz de fazer isso. Eu sou fraco. Entende? Hoje, aos 20 e poucos anos, eu tenho uma filha para criar, então ela depende de mim. Mas devo ensiná-la a ajudar os mais pobres. Como ajudar os mais pobres? Com um belo sorriso. O sorriso, ele salva vidas e muda o dia de alguém. Dando sequência aqui no que a gente está valendo. E teve o coração ferido de intimador, e disse: Exterminei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Noé era um homem perfeito e justo em meio aos homens de sua geração. Essa frase ecoa como se Deus colocasse um rótulo em Noé. Mas não. Por que Noé era perfeito aos olhos de Deus? Primeiro, um homem temente a Deus. Deus sobre todas as coisas. Segundo, o homem temente a sua esposa. Como assim temente a sua esposa, Leonardo? Você está falando para me obedecer a minha esposa? Sim e não. Temente a sua esposa significa que você, pequeno herege que está vendo do outro lado, trai a sua esposa, você não está sendo temente a ela. Você não está confiando você não está quebrando a confiança de Deus, não
honrando a mulher que está ao seu lado. Entende? Se Deus uniu vocês é para um propósito. Se Deus quer que vocês formem uma família, coisa que está muito difícil hoje em dia, é por um propósito. Aquela música Utopia diz a pura realidade. Os casais perderam o amor, os casais perderam o encanto, perderam aquela vontade de buscar a Deus juntos. Tanto que hoje em dia os homens estão se desconstruindo. Vejo homens usando roupas de mulheres e vice-versa. Beleza que cada um faz o que quer, mas as roupas de homens são para homens e as mulheres para mulheres. Nossa, você está sendo homofóbico? Não. Eu respeito a sua opinião sexual. Até porque eu sou um católico. E um católico de verdade deve amar e respeitar o próximo. Eu te amo e eu respeito a sua opinião. Porém, você também deve respeitar a minha. Eu convivo com pessoas que são homossexuais. Eu as amo e trato com respeito. Por quê? Porque elas também me tratam com respeito. Você aí que vai pegar esse vídeo pra militar, você aí que vai tentar pegar esse vídeo pra me atacar ou fazer alguma coisa alguma coisa desse nível, sinto muito. Sinto muito, porque não é a minha índole. A minha índole é respeitar e ser respeitado. Isso é o ponto principal de Noé. Respeitava as leis de Deus e obedecia às leis de Deus. Então por isso que Noé foi escolhido. Mas por que Noé foi escolhido? Noé foi escolhido para isso daqui, ó. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criação diante de mim, pois eles encherão a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para mim a tua arca de madeira resinosa. Dividi-las em compartimentos e as untarás de betume, por dentro e por fora. Noé foi escolhido para ser o pai da nova geração e professar a fé de Deus. Como assim professar a fé de Deus? Para isso, vamos recorrer ao Catecismo da Igreja Católica. Que na página 70, aqui na parte da segunda seção, o título é A Profissão da Fé Cristã, os símbolos da fé. Quem diz eu creio, diz dou a minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum de fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem da Igreja Apostólica, expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todas normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinando sobretudo aos candidatos ao batismo. Aí ele abre um parênteses, que quem se interessar estará no Instagram. Essa síntese de fé chama-se profissão de fé, pois resume a fé que os cristãos professam. Chama-se credo, em razão da primeira palavra que as começa, creio. Domina-se também símbolo da fé. Ou seja, durante o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, enfim. A gente está crendo em tudo aquilo que a Igreja Católica prega. Só que estamos sendo falsos e idiotas como a Igreja. Por quê? Porque se no credo você crê em tudo que a Igreja Católica prega, e no seu particular você peca contra a Igreja Católica, você não está sendo católico. Você está sendo apenas um pequeno idiota que só vai à missa e acha que é católico. Desculpa as palavras duras e ríspidas aqui, mas não tem outras melhores. Se você professa fé, você tem que segui-la. E você não está seguindo. Ah, mas qual que é o intuito disso? É mostrar que não é o que a gente quer fazer. E sim o que está aqui e está no Código de Direito Canônico. São coisas que a gente tem que fazer. Entende? Então, Deus usou de Noé, o homem perfeito, para poder salvar o seu povo. E se hoje estamos aqui é graças a Noé. Então, o resultado desse vídeo é: sejamos igual a Noé, o homem perfeito para Deus.